que foi feito ao longo do Rio Tietê e Pinheiros, né, na bacia do Rio Tietê e Pinheiros, que mudaram profundamente as características naturais desses cursos d'água. Ou seja, o Rio Pinheiros deixou de ser um afluente do Rio Tietê e teve as suas águas revertidas numa canalização artificial para o reservatório Billings, né, para geração de energia, em Cubatão. A primeira consequência de grande importância é que, com isso, se criou um canal artificial. O Rio Pinheiros é um canal artificial, né, de declividade nula e, portanto, uma grande bacia de decantação. É por essa razão que vocês viram nos números agora anteriormente apresentados que o Rio Tietê, com uma bacia muito maior, tinha uma retenção de sedimentos da ordem de 1.200.000 metros cúbicos por segundo, por ano, na região metropolitana, né? E o Pinheiros, com uma bacia da ordem de 220 km², 2 milhões de metros cúbicos, porque é uma grande bacia de decantação que possibilita, inclusive, a deposição de sedimentos finos na fração dos siltes, que são os mais problemáticos do ponto de vista ambiental, né? A canalização, aqui para que a gente tenha uma ideia, esse aqui era o Rio Pinheiros natural, vejam que é uma seção bem menor do que o canal artificial que se construiu, com declividade nula, e aqui depois a estrutura de pedreira, né? Muito bem. Com relação ao Tietê, também foram feitas inúmeras intervenções, com várias finalidades, mas a mais importante, a de drenagem urbana, que começaram já com projetos de 1890 até o atual projeto, o plano de drenagem, de macrodrenagem do Alto Tietê, versão 3. Né? Então, aqui o primeiro projeto, que não chegou a sair do papel, mas foi já pensado em 1893, aqui o projeto de Saturnino de Brito, na década de 20 do século passado. Né? Aqui os primeiros projetos para intervenção próxima à Ponte Grande, na década de 40, que é a fotografia dessa primeira intervenção, Ponte das Bandeiras, ainda em construção. Aqui a intervenção na década de 70, na região de Barueri, né? E, mais recentemente, na década de 90, a nova canalização, a última canalização que nós tivemos no Rio Tietê. Né? Ou seja, foram inúmeras intervenções em que nós tivemos alteração do traçado do rio, da geometria dele, da declividade. Né? Então, essa aqui é a última intervenção, fase 1 e fase 2 do Rio Tietê. Fase 1, que vai de Edgar de Souza até o Cebolão, e do Cebolão até a barragem da Penha, no Rio Tietê. Né? E, como pode-se ver aqui, com o corte de meandros, etc., aqui nós temos uma declividade diferente da declividade natural. Essa aqui é a linha d'água antes do projeto, e essa foi a linha d'água que se conseguiu após o projeto. As feições da calha do Rio Tietê não têm nada a ver com a geometria natural que esse rio tinha. Ou seja, a seção do Rio Tietê era muito menor do que essa seção de canalização que nós temos aqui. Tudo isso para que a gente possa veicular vazões com período de retorno de 100 anos, ou seja, pensando em Edgar de Souza, numa vazão em 1.400 metros cúbicos por segundo, ou seja, muito além daquelas vazões naturais e, portanto, muito além daquela vazão modeladora, aquela vazão que dá as feições naturais do rio. Nós ainda estamos numa situação de tendência ao assoreamento em função da produção de sedimentos bastante acentuados que a gente tem em toda a região metropolitana da bacia. Né? Mas, como nós dissemos, desculpem aqui, como nós dissemos aqui, nós temos seções desequilibradas,
aumento de declividade poderia favorecer o transporte de sedimentos, mas ele é relativamente limitado, ou seja, para conter essa tendência ao assoreamento no momento. E os depósitos no rio Tietê são predominantemente na faixa das areias, ou seja, em função dessa declividade, nós temos uma seleção natural do material transportado, e, portanto, aqui eu tenho um depósito de areias. Por que eu estou fazendo isso? Prestem atenção, com relação à questão do Tietê, tendo um fundo de areia, eu tenho um comportamento diferente em termos de dragagem desse material e disponibilização desse material dragado, eu tenho soluções diferentes daquelas que a gente tem no Rio Pinheiros. São coisas diferentes, em termos de quantidade e em termos de qualidade. Para que se tenha uma ideia, então, a produção, isso aqui é de um estudo que foi feito na década de 90, né? A produção na região metropolitana é da ordem de 15.900 toneladas por quilômetro quadrado por ano, sendo que cerca de 17% areias, 70% siltes e o restante argilas. Do material dragado, cerca de 4% da produção era lixo, sendo que desses 4%, 3% era material de entulho, de material de construção. Não é? Então, aqui que nós comentamos, essa diferença entre o rio Tietê e o rio Pinheiros faz toda a diferença. Por exemplo, na produção de sedimentos total da bacia, que era da ordem de 15.000 toneladas por quilômetro quadrado por ano, né, acaba resultando um volume muito menor de assoreamento no rio Tietê, ou seja, da ordem de 1.700 metros cúbicos por quilômetro quadrado por ano, quando confrontado com o caso do rio Pinheiros, que tem um material depositado da ordem de 10.000 metros cúbicos por quilômetro quadrado por ano. Porque aqui é uma grande bacia de decantação que permite que até os sedimentos mais finos fiquem retidos no Pinheiros, ao contrário do caso do rio Tietê. Né? Ou seja, a gente não pode pensar nesses dois sistemas como uma única coisa. O rio Tietê é uma história, o rio Pinheiros é outra completamente diferente, ou seja, tem que ter um tratamento diferente. Os problemas, as dificuldades presentes e futuras, questão de novos botaforas, cada vez mais escassos na região próxima à região metropolitana de São Paulo, da região metropolitana, né? Ou seja, nós temos cada vez mais aumento de distâncias, deslocamento, o que encarece tremendamente essa atividade, além de termos também limitações ambientais. Novamente, vem a questão dos sedimentos finos, como o silt, por exemplo, que requer aí uma destinação mais adequada do que as areias, né? Então, aqui, os grandes problemas, os grandes desafios que nós temos aqui o que fazer com esse material dragado. Então, é preciso que se tenha uma otimização dessa atividade, ou seja, que se tenha um trabalho um pouco mais adequado com relação a essa questão que envolve um problema ambiental bastante sério. Um outro problema que a gente deve pensar também são os efeitos ajusantes que a gente tem. Ou seja, nós temos aqui, logo a jusante, na extremidade de jusante desse sistema, o reservatório de Pirapora. E a discussão que se faz, o reservatório de Pirapora funciona como um filtro para os sedimentos finos que, naturalmente, iriam para o trecho do Médio Tietê. Nós fizemos um estudo na década de 90 que mostrava que esse efeito de filtro era bastante limitado, ou seja, uma boa parte dos sedimentos finos que são transportados, vejam que cerca de 17% são areias, né? A maior parte do material está na faixa dos siltes, materiais coesivos, né? Portanto, a gente tem um efeito de filtro muito reduzido, ou seja, aqui, bem a montante do reservatório de Pirapora, nós temos a retenção de areias finas, siltes grossos, aqui siltes médios e finos, mas
o silt fino, uma boa parte, 80% do material produzido, que são siltes finos, e argilas, que são os mais problemáticos em termos de absorção de poluentes, etc., transpassam os limites de Pirapora, né? Então, os fatos que nós temos são que nós temos uma dinâmica na ocupação urbana muito intensa, onde nós temos mudanças nas taxas de assoreamento da bacia constantemente, em que a gente pode ter situações alteradas ao longo do tempo. Num determinado momento, uma tendência a assoreamentos de fundo de vale e, num outro momento, eventualmente, processos erosivos. Canalizações desequilibradas que demandam manutenção contínua. Botaforas cada vez mais exíguos, aumentando as distâncias com limitações ambientais importantes. Transposição de finos pelas estruturas das barragens, né? E como conclusões, basicamente, já encerrando, para não avançar muito, a gente tem que levar em consideração, então, que uma bacia em permanente transformação devem ter soluções administradas, ou seja, a gente sempre tem a tendência a ver esses problemas de drenagem urbana com soluções definitivas ou obras definitivas. Quando eu mexo no equilíbrio do rio, nós estamos falando em rios desequilibrados, bacia que também está em evolução e está desequilibrando esses rios. Nós temos que acompanhar a evolução dessa morfologia, nós temos que administrar as soluções, não buscar uma solução definitiva, final, ou seja, deve ser acompanhada ao longo do tempo. E devem estar de acordo com as exigências ambientais. Isso faz com que a gente tenha a necessidade de um sistema de gestão integrado, drenagem mais dinâmica de transporte sólido, ou seja, ter uma visão mais sistêmica do problema, não exclusivamente sob a ótica de drenagem urbana, pura e simplesmente, em que eu me preocupo somente com a questão do afastamento das águas ou de estruturas de retenção, detenção, porque, na hora que eu estou fazendo essas medidas estruturais, eu também estou mudando bastante, profundamente, o equilíbrio dos rios. Como eu concordo plenamente com aquilo que foi colocado pela Estela anteriormente, seria muito melhor se a gente tivesse as várzeas preservadas para inundação, porque o leito maior do rio é para conter justamente para laminar as ondas de cheia, foi feito assim pela natureza, e quando a gente faz uma alteração dessas, ou seja, a gente mantém uma situação desequilibrada, nós pagamos um preço por isso ao longo prazo. E, aqui, aproveitando a experiência do PDMAT3, aqui, em que ele faz, desculpem, aqui, ele faz ele define algumas bacias prioritárias, como a do Tietê, a bacia do Tamanduateí, Pinheiros e Juqueri, né? Nós poderíamos propor também que se tivesse um sistema de gestão adequado, primeiro, criando uma base de monitoramento, garantindo uma periodicidade desse monitoramento, relatórios de situações e planejamento de intervenções. O que seria isso, basicamente? Primeiro, uma base de monitoramento em que eu tenha um sistema permanente, georreferenciado, em que eu possa acompanhar a história desses rios ao longo do tempo, né? Ou seja, saber o que está acontecendo com ele ao longo do tempo, qual é o seu comportamento, como que ele vai mudando em sua história. Campanhas sedimentométricas periódicas, análise de qualidade dos sedimentos, que se faz muito pouco, e banco de dados com históricos, para que a gente tenha um retrato disso ao longo do tempo. Ou seja, tem um filme, aliás, não um retrato, mas um filme da evolução dessas coisas ao longo do tempo, para saber como que a gente caminha com isso. A seguir, a periodicidade tem que ser garantida, ou seja, eu tenho que fazer batimetrias, levantamentos com periodicidade para que a gente possa acompanhar essa evolução ao longo do tempo. Em alguns projetos, por exemplo, em pequenas estruturas, isso pode ser por eventos, por exemplo.
hidrossedimentametria contínua, amostragens de análise de qualidade dos sedimentos ao longo do tempo, para a gente poder, assim como a gente faz análise de qualidade das águas, é importante fazer análise de qualidade dos sedimentos. Depois, um relatório de situação com atualização do estado do assoreamento, por exemplo, identificação de pontos críticos e alterações, tanto em termos de quantidade como de qualidade, histórico das alterações, e, finalmente, com esse material todo, ter material para planejamento de intervenções, ou seja, fazendo as modelações sedimentológicas que se façam necessárias, estudo de vulnerabilidades e priorizações de ações, né? Estudo de tendências, soluções de otimização de desassoreamento. Existem soluções que podem minimizar bastante esse custo, por exemplo, como já foi tentado há tempos atrás, utilizando a areia do Rio Tietê para a construção civil e, com isso, reduzindo o custo desse tipo de intervenção, inclusive reduzindo o problema de botaforas, né? E planejamento dos botaforas, ou seja, fazer um planejamento já com antecedência de onde eu posso ter esses botaforas, com, inclusive, as limitações que nós temos para os sedimentos mais finos. Bom, basicamente era esse o panorama que eu queria apresentar para vocês com relação à questão de morfologia e sedimentologia do Tietê e Pinheiros. Obrigado. Bom, colegas, vimos aqui que a tendência desse debate aqui é o problema da governança e colocar a questão de cada um sair do seu quadrado para abordar a temática dos nossos rios de uma maneira sistêmica. Então, agora nós vamos ver o que o nosso diretor adjunto do CIAP, o colega Michel Guzailes, nos tem a dizer e nos trazer algumas comparações e desafios. Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'histoire de l'assainissement parisien parce que j'ai bien compris ce matin que des problématiques auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui, nous les avons rencontrées dans le passé pour des raisons historiques. Et finalement, ce que je vais vous dire, eh bien, ça ressemble à ce qu'on a entendu ce matin, simplement avec un décalage dans le temps. Alors voici la scène aujourd'hui à Paris. C'est assez joli, puis là il faisait beau en plus. Donc on aime bien se promener sur la Seine. On aime bien se promener sur la Seine et on pêche aussi, on pêche dans la Seine. Et depuis quelques années, on peut même pêcher des saumons. Voilà donc un saumon qui a été pêché il y a 2 ans. Et on en pêche quelques-uns tous les ans parce que pour les saumons, ce n'est pas facile d'arriver jusqu'à Paris. Non pas parce que la qualité de l'eau ne permet pas, mais parce qu'il y a un grand nombre de barrages. Et les saumons sont obligés de prendre les écluses avec les bateaux. Donc, ce n'est pas simple. Mais il n'y a pas toujours eu des saumons dans la Seine. Hein. En 1950, voilà quelle était la situation juste à l'aval de Paris, à l'aval d'un barrage notamment, parce que les barrages permettent de redonner de l'oxygène aux rivières grâce à la chute d'eau. Mais quand on souffle dans de l'eau avec du savon, ça fait des bulles. Et bien là, la Seine était pleine de détergents, puisque l'épuration n'était pas faite. Et donc, nous avons même connu une fois un pêcheur qui est mort étouffé dans son bateau à cause de la mousse. Changement de fonctionnement d'un barrage, création de 2, 3, 4 mètres de mousse sur la rivière. Et je pense qu'il est peut-être mort d'une crise cardiaque, de peur. Mais en tout cas, ça a créé un véritable problème. Alors, vous présentez déjà ce que c'est que la Seine. Hein.
un débit moyen de 310 mètres cubes par seconde. Jean-Marc nous avait dit que c'était 2500 mètres cubes seconde dans la crue de 1910. Je veux bien le croire. Peut-être y était-il, donc je lui fais confiance. Par contre, en été, un débit relativement faible de moins de 100 mètres cubes par seconde. La pluviométrie à Paris, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît ici. En moyenne, 650 mm, avec une variabilité assez forte. Année faible, 450, année forte récente, 950 mm. Et il pleut à peu près un jour sur 3 à Paris. Alors, voilà une image du 19e siècle. Une image du 19e siècle. Une population 700 000 habitants, un petit peu de réseau d'assainissement, mais pas tant que ça, un tout petit peu. Et puis, on connaît des épidémies de choléra. Alors, à cette époque, l'ensemble des rejets d'eau passaient généralement par les rues ou par les quelques égouts et venaient se déverser directement dans la Seine, qui était également utilisée comme ressource en eau pour les usages pour la population. Et donc, face à cette problématique de l'épidémie de choléra qui fait 15 000 morts à l'époque, en 1833, les pouvoirs publics décident de réagir et on va s'orienter vers un système de collecte de ces eaux. Et là, c'est un problème sanitaire. C'est celui que j'ai entendu ce matin, où on veut séparer la population du risque engendré par les rejets domestiques qui sont contaminés. Donc, séparation de la population et de l'égout, et création donc d'un réseau d'égouts qui va permettre d'évacuer ces eaux, non pas dans la Seine à Paris, mais à l'aval. Et donc, ce que l'on voit à ce moment-là, si ça veut marcher, voilà, évacuation à l'aval des eaux sales, ce qui permet de réserver l'amont pour le captage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable. Les épidémies prennent fin. Nous avons un réseau d'assainissement qui commence à se structurer et qui va se déverser dans la Seine. En haut à gauche, là, on a coupé la photo juste au mauvais endroit. Et ça se déverse en un point unique qui est à Clichy. Et là, on a réglé le problème sanitaire et on a inventé la pollution. Et la concentration du rejet dans un endroit unique a fait que les eaux sont devenues toutes noires parce qu'il n'y a plus d'oxygène du tout et on passe dans un système réducteur qui va, par des réactions chimiques, créer cet effet de noirceur de l'eau par les sulfures de fer. Alors évidemment, c'est pas très intéressant comme système. Si ça voulait marcher, voilà, ça marche. C'est la Seine qui est devenue un égout maintenant, et c'est une situation qui nous fait penser à ce que vous pouvez connaître par endroits. Pour résoudre ça, on ne va plus déverser les eaux directement dans la Seine, mais on va les acheminer vers des terrains où on va épandre ces eaux. Le terrain va filtrer l'eau qui va retourner alimenter la rivière et en même temps, sur ces terrains, on va faire des cultures qui vont permettre d'alimenter la population parisienne, en légumes notamment. On supprime les rejets, la rivière redevient à peu près correcte.
on a construit des usines élévatoires pour pomper les eaux pour les envoyer. Et voilà le champ d'épandage classique. L'eau ruisselle et vient permettre l'irrigation des cultures. On était là au début du XXe siècle, en 1900. Mais l'agglomération se développe, les champs d'épandage sont insuffisants, et on va créer un projet d'épuration des eaux par une usine unique située à l'aval de Paris, dont voici le plan. 12 tranches identiques, et on construit la première en 1940. Procédé bouse activé. Et en bas, là, j'ai fait une erreur. Et ici, la méthanisation des boues, donc production de gaz, source d'énergie. Bon, mais ça ne suffit pas. La population continue d'augmenter. La Seine est toujours dans un état un peu triste. Alors, on va construire. Finalement, mes photos ressemblent à celles qu'on nous a présentées ce matin. Ici, la station d'épuration d'Achères qui permet de traiter la pollution carbonée, seulement la pollution carbonée, et aussi des eaux de temps de pluie. Donc ici, c'est une photo de 1995. Une autre usine dans le sud-est de Paris pour 600 000 m3 jour. Des usines plus récentes où on commence par traiter non seulement la pollution carbonée qu'on appelle ici DBO5, mais aussi l'azote et le phosphore. Pour la grande station d'Achères qui traite 1 500 000 m3 à peu près par jour, on traite maintenant la pollution azotée à partir de 2007, cette fois par des procédés par biofiltration, en complément des boues activées. Et puis, dans le cadre de la déconcentration des usines, on construit d'autres usines, une petite que l'on est en train de mettre en eau en ce moment, et puis une autre usine qui nous amène maintenant à la situation suivante. Un réseau donc de 400 km maillé qui alimente nos différentes usines. La grande usine de Seine-Naval avec 4 600 000 équivalents habitants. Seine-Amont, 2 600 000 équivalents habitants. Trois usines de moindre capacité, 1 million ou 500 000 équivalents habitants pour celle qui est à l'est. Et puis la petite dernière, qui pourra traiter environ 300 000 équivalents habitants. Aujourd'hui, l'ensemble des usines sont capables de traiter la pollution carbonée, l'azote et le phosphore. Alors tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Le premier programme, c'est 1933, et on est aujourd'hui 80 ans plus tard. Il nous a fallu 80 ans pour arriver à maîtriser la situation. Alors, l'historique, il est là. Ça, c'est la production d'eau usée, qui évidemment augmente en même temps que la population et les usages de l'eau. Et puis, ça, c'est la courbe de construction de nos capacités de traitement. Et on voit qu'on a rattrapé
la capacité de traitement pour être capable de traiter toutes les eaux seulement aux environs de l'année 2000. Et là, je parle que sur le plan quantitatif,